crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais da palavra de Deus e eu vou contar para vocês a história de um menininho chamado Madugu. Madugu era um menininho que morava num país chamado Libéria, que fica no continente africano, aqui no cantinho. Certa vez, Madugu estava andando e acabou machucando a sua perna e machucou muito feio. Enquanto ele caminhava, tentando retornar para sua aldeia, sentia aquele machucado arder cada vez mais e queimava muito. Ele precisou pegar um galho para usar de apoio. No caminho, Madugu avistou uma aldeia, que era uma aldeia de missionários cristãos. Mas Madugu era muçulmano e os muçulmanos não podiam chegar perto dos cristãos. Madugu pensou, pois naquela aldeia havia uma equipe de médicos missionários que poderiam ajudá-lo. Então, meio indeciso, decidiu ir até lá pedir ajuda. Ao chegar na aldeia, estava um pouco tímido ainda, mas havia uma missionária que era a doutora Delahaye, que ela fazia os curativos e ajudava as pessoas que estavam feridas. Rapidamente ela foi até ele para ajudar. E fazendo o curativo para ele, começou a conversar. Perguntou o seu nome, de onde ele era. Então, enquanto ela fazia o curativo e falava com ele, ele avistou um homem que folheava um livro de páginas coloridas. Aquilo parecia muito interessante para Madugu e ele não prestou mais atenção no que a doutora falava, até que chegou numa página dourada. Os olhos de Madugu brilharam e ele olhou para a doutora e falou: "Olha só, uma página dourada!" A doutora disse a ele: sim, aquele é um livro que o Dr. Delahaye, que é o marido da doutora, doutor não, né? Ele é missionário Delahaye, que é o marido da doutora. Ele lia para as pessoas, para pregar o evangelho. E Madugu ficou muito curioso. A doutora, vendo que a perna dele estava muito ferida, pediu que ele ficasse na aldeia até que melhorasse. Então, ele precisava que alguém fosse avisar os seus pais. Então, o mensageiro foi até a aldeia dele, informando que Madugu ficaria ali fazendo tratamento na sua perna até poder retornar. Então, nos dias que Madugu ficou lá, o missionário Delahaye leu o livrinho Sem Palavras, que era um livrinho que continha várias cores em cada folha. Tinha a página verde, a página dourada. E quando chegou na página dourada, Madugu ficou impressionado. E um dos menininhos que estava junto leu um versículo que diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna." O doutor explicou que a página dourada representava o céu, as ruas de ouro que tinham no céu, e que aqueles que aceitassem a Cristo poderiam morar no céu. Mas o doutor leu também a página preta, que diz que todos pecaram e, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui, Romanos 3:23. Madugu ficou muito preocupado, porque ele fazia muita coisa errada. E ele pensou: será que eu não vou poder ir para o céu porque eu faço coisas erradas? Então o Dr. Delahaye chegou na página branca, que dizia que Deus perdoava os nossos pecados e quando nós confessássemos a Cristo poderíamos morar no céu também. Madugu ficou impressionado com aquela história, mas ele ficou um pouco indeciso se aceitaria Jesus ou não, ficou com medo, mas ele percebeu que ele precisava daquilo para sentir paz e alegria no seu coração, pois ele via que na aldeia as pessoas eram felizes e ela sentiu muita paz no coração. Madugu ajoelhou-se na sua cama naquela noite e confessou a Jesus como Senhor e Salvador, pediu perdão por todos os seus pecados. E então ele aceitou a Cristo naquele momento e sentiu um alívio, uma paz no coração, porque ele sabia que Jesus havia perdoado os seus pecados. Sua perna já estava melhorando. Então, certo dia, Madugu entrou no quartinho do missionário e começou a folhear as páginas daquele livro colorido. E não tinha ninguém ali. Ele olhava aquele livro impressionado com as páginas, tentando lembrar de cada versículo que o missionário lera. Então ele ouviu passos atrás dele. Era um missionário. O missionário abriu a cortina e disse: "Ei, Madugu,
Sua perna já está melhor, você precisa retornar para sua casa. Mas Madugu logo se entristeceu e disse: ei, eu não quero ir para minha casa. Eu aqui estou aprendendo da palavra de Deus e eu gosto muito daqui. Então o missionário pegou o livrinho da mão de Madugu, folheou novamente e entregou a ele e disse: pode levar o livrinho, e assim você vai poder pregar o evangelho para as pessoas da sua aldeia também e para sua família. Madugu ficou muito feliz por ter ganhado aquele livrinho. Ai, ele foi embora saltitante, todo alegre com o livrinho, lembrando de cada versículo que o missionário tinha lido. Quando ele chegou na sua casa, e seus irmãos viram aquele livrinho e ficaram impressionados e muito curiosos. O que será que esse livrinho de páginas coloridas? Não tinha nada escrito, né? Então, eles pediram que Madugu falasse um pouquinho. Então, Madugu disse: depois que nós jantarmos, eu vou explicar para vocês o que significa cada página. Então, Madugu, depois de jantar, sentou-se com seus 3 irmãos no chão, tentando parecer com um missionário, e começou a ler cada página. Primeiro ele leu a página dourada, que falava do céu. E depois ele leu a página preta, a página escura, que falava sobre nossos pecados e que os nossos pecados nos afastaram de Deus. Então os irmãos dele ficaram preocupados, falaram assim: como assim? E agora? A gente faz tanta coisa errada, a gente pronta todas, faz arte. Até que Madugu foi para a próxima página, que era a página vermelha, que dizia que Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho para morrer por nós, que Ele levou todas as nossas dores, enfermidades e os nossos pecados sobre o seu corpo. E eles ficaram com os olhos brilhando. Madugu foi para a página em branco, que dizia que quando nós aceitássemos a Cristo, Ele estava pronto a perdoar os nossos pecados e assim nós seríamos salvos. Olha só, todos os irmãos dele ficaram muito alegres e falaram: uau, que espetáculo! Jesus nos perdoa de nossos pecados. E no final ele foi para a página verde. E a página verde dizia que nós precisávamos procurar conhecer mais e mais de Deus, porque o verde representa a planta, o crescimento, que é o que nós precisamos fazer: conhecer mais a palavra, buscar conhecer mais de Deus. Os irmãos de Madugu gostaram tanto do livrinho, que queriam também um livrinho igual para falar do amor de Deus. Ah, e esqueci de falar, todos os irmãos de Madugu aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Olha só que legal! E eles queriam também aprender mais sobre o livrinho para pregar o evangelho para as pessoas da aldeia, para que elas também pudessem conhecer o mesmo Deus que eles haviam conhecido. Então, Madugu ficou um pouco inseguro e falou: ah, melhor não. Ele foi para o seu quarto e escondeu um livrinho embaixo de sua coberta. E ele disse: ah, mas esse livrinho é muito importante para mim, é o meu livrinho. Por que eu vou dividir com os meus irmãos, não é mesmo? Os irmãos ficaram curiosos, olhando e falaram: ah, poxa vida, viu? Eles não gostaram muito. Mas Madugu percebeu que o coração dele estava de forma errada, então ele foi orar e falou: Deus, me ajuda a ter sabedoria do que eu devo fazer. Então ele lembrou-se de uma faca bem afiada que o seu pai usava. Ele foi até o quintal de sua casa, onde tinha um toco de árvore, e apoiou-se sobre ela com o seu livrinho e a faca. Madugu orou e falou: Deus, eu não queria cortar esse livrinho, ele é muito importante para mim do jeitinho que é, mas eu sei que vai ser melhor, porque assim meus irmãos também vão poder falar do amor de Deus. Mas ainda assim Madugu estava parecendo meio apertado para a ideia, né? Então logo surgiram seus irmãos. Madugu ficou um pouco incomodado. Falou: o que esses meninos estão fazendo aqui? Mas ele percebeu que ele precisava tomar aquela decisão. Madugu repartiu o livro em 4 partes para que cada um deles pudesse pregar o evangelho. Ele pediu que a sua mãe costurasse a borda do livro para que assim eles pudessem usar para contar mais a palavra. E todos os irmãos dele ficaram muito felizes. E Madugu percebeu que ele estava com o seu coração errado. Ele lembrou-se da página branca que Deus perdoava. Então Madugu foi orar e pediu perdão a Deus por ter ficado daquele jeito. E ele sentiu paz novamente e se alegrou com seus irmãos, porque ele sabia que aquela foi a melhor decisão, que eles conquistariam
muitas pessoas para Deus, assim como Madugu havia conquistado seus irmãos. E assim, essa é a historinha de hoje. Essa história é baseada em fatos reais, sabia? Era um grupo de missionários que foi lá para onde Madugu morava para pregar o evangelho. E Madugu foi uma das pessoas conquistadas por aquele grupo. Então, Madugu hoje já é grande e prega o evangelho por onde ele passa. E ele é um menino exemplar. Olha só que legal. Nós também podemos aprender com Madugu, desde a parte de pregar o evangelho, a repartir com seus irmãos a palavra de Deus, para que eles também pudessem compartilhar mais e mais do amor de Deus. Então, essa é a minha historinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e para finalizar a gente vai fazer uma oração. Vamos todo mundo fechar os olhos e orar comigo? Senhor, obrigado por mais essa aulinha super especial. Pai, nos ensina a ser assim como Madugu, para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus por onde passarmos. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por assistirem e até a próxima!